O que eu me recordo é que esta fé cristã me foi transmitida por osmose em família. A oração não desempenha a função de uma varinha mágica que tem solução para tudo. A oração introduz-nos na paz de Deus, introduz a paz de Deus em nós, pacifica-nos. Eu digo isso por mim. Passei sempre também momentos de sofrimento, não só físico, mas até no ministério pastoral. A eleição de um Papa não é uma democracia parlamentar. E por conseguinte, tinha de estar necessariamente presente a oração. Eu vou dizer com a confidência, mas com os limites que ela tem. Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Hora H, o podcast do Santuário de Fátima que fala da oração como lugar de encontro privilegiado com Deus. A abrir esta segunda temporada, tenho o privilégio de estar na presença do Cardeal Dom António Marte. Olá, Dom António. Olá, boa tarde, olá, Diogo. Obrigado por ter aceitado este convite para o nosso podcast. Também é sempre um serviço à mensagem de Fátima, também dar este testemunho pessoal. E é uma partilha também com quem nos ouve. Falar sobre a oração ou da oração é fácil para si, Dom António? É fácil na medida em que falo daquilo que vivi e que experienciei e que agora vivo e experiencio. Não venho dar uma aula de teologia ou de espiritualidade, mas é um testemunho pessoal. Por isso, com toda a simplicidade também, algo que sai do coração. Então, e apelando ao seu coração e à sua memória, vamos tentar recordar o Dom António em Tronco, Chaves, foi onde nasceu, 1947. Como é que o Dom António vivia a oração quando era criança? Qual foi a primeira relação que teve com a oração que se recorda? O que eu me recordo é que esta fé cristã me foi transmitida por osmose em família. Por conseguinte, não foi através de lições, de aulas, mas através do testemunho da minha família e, se posso dizer concretamente, da minha avó, que me ensinava as orações, naturalmente, para uma criança. Transmitem-se aquelas orações simples. Recorda-se de alguma oração em específico? Recordo-me, enfim, das orações dos pastorinhos, por exemplo, que eu recordo que me ensinaram isso quando era criança. Recordo o Pai Nosso e a Ave Maria, que eram as primeiras coisas que a gente aprendia para orar, para rezar também. Portanto, fazia-se isto de uma maneira muito natural, sem artificialidade, e recordo também com o encanto da criança, porque lembro muito bem que nas orações que fazia, mesmo que não compreendesse o alcance profundo que elas têm, como compreendo hoje, mas percebia bem que havia ali uma relação de amizade com Jesus e com Nossa Senhora. Portanto, era uma expressão do encanto infantil, puro, inocente, de algum modo fascinante até, que eu fazia aquilo com gosto. E depois, à medida que fui também crescendo, frequentando a catequese, aprendíamos mais um pouco, fui também acólito, o pároco, que vivia perto de minha casa, uma vez disse, tu podias ajudar à missa, na altura era em latim, e a missa era em latim, aprendi as respostas em latim sem saber exatamente o que estava a dizer, mas tinha um sentido da beleza da liturgia, da beleza, do encanto, do mistério, sim, da liturgia, de que ali que se celebrava a presença de Jesus connosco, sem saber como era. Não punhamos estas questões. Uma criança aceita boamente estas verdades fundamentais da fé. E
E que depois cresceu. conservei no coração, sim. E depois cresceu, Depois adolescente, cresci, veio a jovem. adolescência, fui para o seminário. A ida para o seminário, Com 10 contextualiza-nos anos. só, com 10 anos. Com 10 anos, sim. Portanto, eu fiz a escola primária, também fiz a primeira comunhão, recordo-me da primeira comunhão, enfim, posso testemunhar também aquilo que vivi um pouco na primeira comunhão, porque veio o pregador que nos fazia a preparação e falava muito do banquete. No próximo domingo vamos ter aqui um grande banquete. Claro, eu como criança entendi que era um banquete normal. Quando entrei na igreja não vi mesas nem nada, fiquei um pouco decepcionado. A expectativa não se cumpriu. A expectativa não se cumpriu, é verdade. Mas pronto, isso até foi bom, porque depois compreendi que era diferente, que o banquete era diferente de todos nós recebermos Jesus. Portanto, a primeira comunhão, recebi o crisma também, depois, mas isso já foi no seminário. Depois foi para o seminário, Fui então? para o seminário com 10 anos. Mas foi para o seminário, desculpe, foi para o seminário já com essa ideia presente de que podia vir a ser padre? Quer dizer, sim. Portanto, eu era muito amigo do pároco. E achava belo, quer dizer, ser padre, a presidir as celebrações e depois na relação com o povo. O padre era estimado. E eu também gostava. Recorda-se do nome do padre? Recordo, padre Daniel Lopes da Costa, que foi aquele que me batizou também, e que esteve 18 anos lá de pároco. Ainda me recordo da despedida dele, em que disse: 18 anos não são 18 dias. São memórias que ficaram, de prazos que ficaram. Bom, isto para dizer, então, fui para o seminário. No seminário, depois tínhamos uma formação uma formação cristã já mais aprofundada. Tínhamos a aula, chamava-se a aula, não é? De religião e moral, naquela altura, onde se aprofundava. Mas agora devo dizer uma coisa que eu li há pouco tempo, de um jovem de agora, que diz assim: a mim não me ensinaram a rezar, a mim ensinaram a dizer orações. E era isso muitas vezes o que acontecia. Ensinavam-nos a dizer orações, mas não era propriamente ensinar a rezar no sentido de uma relação coloquial, de amizade e de intimidade com Deus. E como é que se consegue isso? Quando é que entendeu isso? Só entendi isso muito tarde. Muito mais tarde, é mais à frente. Muito mais tarde, sim, porque depois no seminário vivia-se segundo a tradição. Claro. Portanto, como é que se rezava no seminário nessa altura, na sua adolescência? Estamos a falar já na sua adolescência, não é? Sim. Como é que recorda-se? Como é que se rezava? Rezava com os outros seminaristas? Tínhamos o livro das orações, chamado livro das orações da manhã, das orações da noite. Tínhamos a celebração da Eucaristia, que era em latim, até aos meus 15 anos. Era sempre em latim. Tínhamos, enfim, um missal popular, chamado missal popular em português, onde podíamos ler as leituras em português também, mas era algo muito tradicional, quer dizer, fazia-se porque era regra, porque era norma, porque era lei, mas não se interiorizava. Andava-se bem, era uma vida bela no seminário, porque éramos muitos, tínhamos tempo para tudo, para estudar, tempo para o recreio, tempo para as orações, estava tudo estabelecido. Só depois, quando cheguei aos 18 anos, então, com um diretor espiritual, havia sempre um diretor espiritual, mas os que tive até aos 18 anos, e que Deus os tenha junto de si, seguia uma linha tradicional. Eu recordo-me que um deles lia-nos a imitação de Cristo. A imitação de Cristo para crianças, a gente não percebia nada. Mas depois, quando cheguei aos 18 anos, andava no chamado 8º ano, que equivale ao 12º de agora, equivale ao 12º, então veio para diretor espiritual um padre jesuíta,
E essa nunca mais me posso esquecer, foi ele que me abriu verdadeiramente o coração e a mente à fé cristã, porque nos levou, antes de mais, a conhecer Jesus dos Evangelhos, a saber ler os Evangelhos, a conhecer Jesus. Foi à fonte. À fonte, coisa que nunca tínhamos feito. E eu fiquei, de facto, então, digamos, encantado, enamorado por Jesus e pela figura de Jesus, e abriu-nos os horizontes do que era ser padre, à maneira dos apóstolos, daqueles que conheceram Jesus e que nos transmitiram o seu testemunho. E foi aí, então, aos 18 anos, que eu decidi verdadeiramente ser padre. E esse momento, imagino eu, que também mudou a sua perspectiva, sim, a maneira mesmo, como vivia a oração. Mas já mudou completamente a maneira como vivia a oração. Passou a ser, de facto, uma oração coloquial, de alguém que se encontra com o mistério de Deus e quem invoca o Espírito Santo para o discernimento da vocação também, com a ajuda, enfim, do diretor espiritual, do testemunho dos padres também que nos acompanhavam no seminário. Portanto, a partir daí, a oração foi uma coisa mais interiorizada, mais pessoal. E também entrou num processo de discernimento mais profundo. E de discernimento mais profundo, naturalmente. A partir daí foi a decisão e depois eu nunca mais vim atrás da decisão. Mesmo, naturalmente, que isto não vai sempre de vento em popa. Tem momentos altos, tem momentos mais baixos, tem momentos de entusiasmo, tem momentos de dúvidas, mas mesmo nos momentos das dúvidas a gente reza com as dúvidas que traz em si. Sim. E que confia ao Senhor e a quem pede ao Senhor que nos dê luz para descobrir ou redescobrir, enfim, o verdadeiro caminho que tem à nossa frente, o projeto, tudo isso. E encontrou sempre resposta? Encontrei resposta. Naturalmente que Deus não faz tudo, mas não faz nada sem nós também. Não é uma varinha mágica. A oração não desempenha a função de uma varinha mágica que tem solução para tudo. É para nos iluminar, naturalmente, para nos dar força, a força que vem do alto, que vem de Deus, para também, diríamos, ajudar a encontrar-nos connosco mesmos e com as interrogações que trazemos dentro, as interrogações que por vezes recebemos de Deus através, enfim, através das interpelações da Escritura, da Palavra de Deus. Também foi então que comecei a ter gosto também pela Palavra de Deus, porque depois começámos a ter também o estudo da Sagrada Escritura, o estudo da Bíblia também. Isso também foi um mundo novo que se abriu, não é? Embora depois, mais tarde, como vamos ver, foi todo um aprofundamento e uma descoberta de novos horizontes. Depois foi ordenado? Depois foi ordenado padre, com todo o entusiasmo, porque vivemos aquela época do Concílio Vaticano II, da renovação da Igreja. Um momento de muita esperança. Sim, muita esperança, muito entusiasmo, mesmo até em relação ao mundo, o diálogo da Igreja com o mundo, por exemplo, e a relação ao mundo parecia uma época promissora de progresso, desenvolvimento, que depois se veio a ver que não era... digamos, o chamado progresso indefinido, sem limites. Tão linear, sim. Sem linear, isso, não. Isso depois tomamos consciência, já depois do concílio, sobretudo a partir de 1968, não é? A partir daí que foi a crise do petróleo e isso tudo, de maneira que começamos a conhecer também os limites, porque inicialmente a gente parecia que ia na onda e que acreditava que seria uma época áurea, e depois, progresso. Sim, de progresso era. Bom, então... depois viria a ser ordenado. Foi ordenado, fiz os estudos de teologia, a licenciatura e o doutoramento em Roma, e que para mim também foram um motivo de ocasião de descoberta, de aprofundamento, porque eu tinha feito estudos também no seminário, e era uma teologia clássica,
para dizer assim em termos expressivos, muito desencarnada, abstrata, desencarnada. Aprendia-se muito intelectualmente, mas pouco existencialmente. Apesar de ter tido aquele vislumbre daquele sacerdote jesuíta, não é? Sim, isso aí nunca posso esquecer. Foi um vislumbre de uma outra perspectiva que depois viria a ter então em Roma? Sim, em Roma, depois sim, então aprofundou-se a teologia, o mistério de Deus, o mistério de Cristo, o mistério da Igreja, tudo isso depois abre horizontes à oração, quer quanto ao conteúdo, quer quanto à forma. Em que medida consegue concretizar? Quer dizer, e depois de estar em Roma, Roma é uma cidade cosmopolita, quer do ponto de vista político-cultural, quer do ponto de vista religioso, o contacto com a Igreja, na sua dimensão de universalidade, com a figura do Papa e as suas alocuções. Era interpelador, tudo isso. Então, isso levou-nos a ver, por exemplo, a mim, as várias formas e as várias expressões da oração, para além daquelas fórmulas que são necessárias também para a gente ter sempre alguma coisa a que se agarrar, porque há momentos às vezes de secura na oração, e então precisamos de tais fórmulas que ajudam. Por exemplo, para mim a oração mais bela que eu considero é o Pai Nosso. E foi aí também que eu descobri, não é? No estudo da teologia. O Pai Nosso é oração, é uma síntese do Evangelho, é o Evangelho feito em oração. Está ali tudo. No entanto, disso rezou o Pai Nosso na infância, na adolescência, na juventude, mas sempre com perspectivas diferentes. Com perspectivas diferentes. Então, depois, sobretudo, quando a gente assume o trabalho pastoral e o trabalho do bispo, então o Pai Nosso enriquece com toda a vida pastoral que a gente tem, e põe ali, e com todas... e depois, sobretudo dizer o Pai Nosso, mas não só com os lábios, mas com o coração. Porque a gente, muitas vezes, eu vejo, não é? Diz o Pai Nosso a fugir, a correr, como um papagaio que aprendeu e diz de cor e salteado, e não saboreia verdadeiramente o Pai Nosso. Chamar Pai. Põe-nos imediatamente numa relação de filiação, de amor filial. E depois dizer Pai Nosso. Não é Pai meu, é nosso. Põe-nos numa relação de fraternidade. O mesmo Pai e os irmãos. Portanto, e depois tudo o resto. É uma coisa que eu costumo dizer sempre, até na oração, num só coração, numa só alma, rezemos cheios de confiança filial, a mais bela oração dos filhos de Deus que Jesus nos ensinou. Mas isso fui descobrindo cada vez mais, como uma primeira descoberta, mas que depois se aprofundou, sobretudo existencialmente, e para poder dizer com a alma e o coração também. Falámos depois, do Pai, e no caso de Nossa Senhora, a sua relação com Nossa Senhora, a mãe de Deus encarnado, como é que foi? Não foi sempre... Não foi sempre linear. Não foi sempre linear. Portanto, houve aquele encanto da infância, depois na adolescência também continuou, embora a gente na adolescência tem sempre aquele risco de afirmar a nossa autonomia e, por conseguinte, pôr de parte aquilo que nos foi assinado. Uma certa rebeldia, não é? Certa rebeldia, e descuida-se muito, às vezes, daquilo que recebemos e que depois vamos redescobrir já quando somos adultos. Isso. Estou-me a recordar, por exemplo, agora, isto é uma conversa informal e, por conseguinte, misturo as coisas. Estou-me a recordar do exemplo do meu pai, que eu recordo, quando se levantava e ia para a sala onde havia o lavatório para se lavar, porque na altura não havia quarto de banho na aldeia, e
a devoção com que ele fazia o sinal da cruz. Eu via isso ficou-me na imagem. Eu durante muito tempo não fazia com devoção, só depois, mais tarde, é que eu me recordei, se assim, já padre, se assim, meu pai fazia o sinal da cruz com a devoção grande, via-se um homem de fé. Eu passei também a fazer a mesma coisa. Portanto, mais tarde já padre, e já com conhecimento avançado. Profundo sobre teologia, foi às origens. Uma coisa é o conhecimento intelectual, outra coisa é o conhecimento, chamemos-lhe, do coração. Que não se aprende, não é? Sim. Portanto, o filósofo Heidegger dizia: qual é a maior distância que há? Essa é a distância que vai da cabeça, da mente ao coração. A gente às vezes acredita na mente, tem muita coisa em que acredita, mas que leva tempo a passar ao coração, quer dizer, à vida, ao afeto disso. E, portanto, foi isso que aconteceu. Quer dizer, eu acreditava mentalmente, mas depois era preciso descer ao coração, e olha, foram imagens da infância que eu fui recuperar, assim como orações da infância, que eu fui recuperar, a oração Nossa Senhora, por exemplo, porque eu, uma altura de muito racionalismo na teologia, não é? Era o racionalismo que dominava também no pensamento, e tudo tinha de passar pelo crivo da razão. E se não fosse passar pelo crivo da razão, a gente não via ou não acreditava, ou punha de parte. E então também a devoção à Nossa Senhora passou por esse momento na minha vida, e com isso a chamada religiosidade popular, a piedade popular também, não dava grande valor a isso. Achava que, enfim, que era uma cultura popular só do povo simples. Hoje já não penso dessa maneira, naturalmente. E então depois, mais tarde, fui recuperar então essa devoção de revés a Nossa Senhora, mas já bastante tarde. E como é que ela regressou? Por que porta é que entrou? Regressou, olha, porque eu vou dizer até qual foi o momento assim em que me fez cair o racionalismo, não quer dizer a razão, mas o racionalismo. Foi uma vez que meu pai estava na aldeia, eu vim passar férias, estava em Roma, vim passar férias à casa dos meus pais, na aldeia. Era então um jovem? Sim, era jovem estudante, padre, sim. E meu pai pediu para se confessar. Eu resisti. E ele diz assim: meu filho, fazes tanto problema por causa disso, tu para mim és padre, não tem problema nenhum. Bom, eu aceitei, não é? Sentei-me numa cadeira, meu pai de joelhos. Eu não vou revelar nada do segredo da confissão, não é? Claro. Mas vi uma coisa, que meu pai era um homem tinha a 4ª classe antigamente, o que já era muito, mas a religiosidade dele era a piedade popular. Significava essa a piedade popular que alimentava a sua fé. E vi como aquele homem tinha uma consciência, meu pai tinha uma consciência delicada, que eu não tinha como padre. E como era transparente a sua fé, e pensei comigo, porque às vezes discutia com o meu pai, não é? Para desvalorizar a piedade popular, e pensei comigo, para que é que andaste a discutir com o teu pai sobre a piedade popular, se ele tem uma fé mais delicada, mais pura, mas mais convicta, tempo profunda, é? Sim, do que tu, eu, não é? Sim. Esse foi o momento de clarividência. Então, foi um momento que foi como caíram as escamas, não é? Caíram as escamas dos olhos, e se abriu então a mente e o coração para a valorização da piedade popular e de compreender então também a devoção à Nossa Senhora, também isso. E a maneira como ela se vive aqui no Santuário de Fátima, não é? Essa foi depois ainda mais tarde. Essa foi mais tarde. Porque depois foi criado bispo. Sim, foi antes de ser bispo. Foi 2 ou 3 anos antes de ser nomeado bispo. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: havia aqui um congresso em Fátima, mas já foi pelos 80 anos, creio eu, sim, pelos 80 anos, o 80º aniversário das aparições de Nossa Senhora.
eu recebi um convite daqui da Comissão Preparatória. 97. Sim, para falar sobre a Eucaristia na mensagem de Fátima. Eu nunca tinha lido as memórias de Lúcia, de Fátima sabia assim estas coisas genéricas sobre os pastorinhos e isso, como também não era necessário para a fé cristã, não é necessário dar digamos, ter fé nas aparições, uma vez que as aparições não trazem de novo, nada de novo à fé, mas à vivência, não é? Então, eu pela primeira vez li as memórias da irmã Lúcia e vi que de facto era muito mais sério do que o que eu imaginava. E procurei, esta foi a primeira impressão, e foi muito mais sério do que eu pensava e que aquilo que ela escrevia era transparente, era autêntico, era sincero, que ali não havia mentira nem fraude. Essas duas coisas levaram-me a pensar que devia aprofundar. Então procurei encontrar as chaves, a gente diz as chaves hermenêuticas em linguagem assim, teológica, são as chaves de interpretação e de compreensão da mensagem que foi transmitida a crianças e, por conseguinte, numa linguagem muito simples e numa linguagem própria da época, para que elas pudessem perceber alguma coisa, porque não percebiam tudo do que Nossa Senhora lhes transmitia, para que elas pudessem perceber. E então descobri de facto a beleza e a riqueza e a beleza da mensagem de Fátima e procurei traduzi-la para os tempos de hoje, não é? Não sei se foi este artigo que, segundo depois, enfim, o padre Condor, que Deus haja, me contou, que leu o artigo, depois foi publicado e que, enfim, fez a sua influência, procurou fazer a sua influência, ou exercer a sua influência para ele ser nomeado Bispo de Fátima. Não sei, ele contou-me isso, mas eu estava em Bispo de Viseu, pensei que lá ficaria toda a vida. Poderá ter sido esse artigo que poderá ter sido no caminho de Fátima. Pelo que ele me contou, eu não sei agora, ele contou-me isso. Sim. E o D. António, quando leu as memórias da irmã Lúcia pela primeira vez, o que é que sentiu da relação que aquelas 3 crianças tinham com a oração? Pronto, aquelas crianças apreenderam a mensagem da Nossa Senhora, compreenderam o alcance, embora sem aquela profundidade que nós hoje podemos alcançar. Eram crianças simples, não tinham grande, eram iletradas, analfabetas, tanto que Nossa Senhora lhes mandou aprender a ir à escola, não é? E isso, mas apreenderam a mensagem, aprenderam que se tratava da paz no mundo, que se tratava para que esta paz se realizasse, acolher digamos, o amor e a misericórdia de Deus, isso, e que para isso era preciso colaborar, ser colaborador de Deus. Não quer dizer que eles entendessem isso com esta linguagem com que eu estou a dizer. Sim, mas colaborador no desígnio de Deus de paz para o mundo. E o mundo dele era sobretudo a oração de solidariedade, de comunhão dos santos, como hoje dizemos, mas de solidariedade para com os chamados pecadores, que somos todos, porque às vezes pensamos que podemos dividir, uns não e outros sim. Não, todos nós, é por todos. E que essa paz começa nos corações também. Não é, digamos, é uma espécie de uma obra de ourivesaria, se assim podemos dizer. É tecido com fios muito finos, mas pouco a pouco, como artistas da paz, não é só artistas que sabem fazer a paz nos corações, nas famílias, e que, enfim, depois requer uma rede de grande solidariedade no mundo, e entra aí então a oração do terço. Era a oração mais popular que as pessoas conheciam e que ainda hoje tem a sua validade também. Ainda há pouco estava a falar sobre a questão muitas vezes sentir que não se reza ao Pai Nosso com o coração, é uma oração mecânica. O próprio terço é em certa medida a estrutura é repetitiva e
em certa medida, mecânica. Em que sentido é que podemos encontrar valor numa oração que é repetitiva e mecânica naquilo que é o sentido da oração? Sim. Não podemos correr o risco facilmente de nos perdermos? Sim, corre-se muito facilmente esse risco, com toda a facilidade. Até porque não somos donos da nossa mente, da nossa imaginação, não é? A imaginação, dizia a Santa Teresa d'Ávila, é a louca da casa. É a louca da casa, ela salta sem pedir licença. Salta e assalta-nos, ou assalta-nos e salta dentro de nós sem pedir licença. E por conseguinte, podemos correr este risco, temos de ser conscientes desse risco. Mas, vamos lá ver. Em primeiro lugar, há orações repetitivas, por exemplo, aquela oração do anjo, que é, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, que a gente diz 3 vezes, e depois a oração à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora bom, eles repetem 3 vezes. Aquilo é pedagógico, porque uma só vez dificilmente se passa e se esquece. 3 vezes, dita devagar, eu digo isso por experiência própria, porque eu faço por experiência própria. Ela passa da mente ao coração. É para passar da mente ao coração. E a gente sente, então. É isso. Mas tem de ser dita com devoção, não é? Com a fé e devoção. Sem isso... Claro. Bom, o terço. O terço, portanto, é para nos introduzir, enfim, no mistério de Deus, nos mistérios de Cristo, por conseguinte, Deus, no desígnio de Deus, pouco a pouco. Não é só repetir mecanicamente. Cada mistério tem uma intenção. Sim, preparar para meditar, não é? Não é para fazer homilias, como às vezes alguns fazem, pensar que a introdução a um mistério que é para fazer uma homilia. Não pode ser, não pode ser isso. Um pensamento central e breve, para a gente ter presente dentro portanto, e depois o ritmo também é, digamos assim, para proporcionar um ritmo de poder rezar calmamente, com o pensamento e, enfim, unidos a Cristo, unidos a Nossa Senhora, que viveu os mistérios de Cristo e que nos ajuda também a viver esse mistério que vai acompanhado da oração para a gente o interiorizar. A chave é mesmo essa meditação, não é? Sim. E para a gente interiorizar. Pronto, e por conseguinte também a oração da Ave Maria, Santa Maria, também tem de ser dita com fé, com devoção, mas com esta consciência de que, como disse, a nossa imaginação é a louca da casa. E facilmente nos distraímos, eu digo por mim, e depois temos de retornar, mas temos de lembrar que somos humanos e que pelo esse facto, às vezes a gente se distrair, que isso não deixa de ter valor. Não, eu penso que Nosso Senhor nos aceita assim. Eu li, não sei se era o Santo Agostinho, em que diz assim, bom, se és leigo, lembra-te que és homem. Se és religioso ou religiosa, consagrada, lembra-te que és homem. Se és padre, lembra-te que é homem. Se és bispo, lembra-te que és homem. Se és papa, lembra-te que és homem. Quer dizer, lembra-te que és humano. Essa condição nunca nos lembra-te que és humano. E, portanto, isto é progressivamente. A gente não... A nossa perfeição é um aperfeiçoamento progressivo. E só será perfeito depois na eternidade, quando o artista divino der os últimos retoques à sua obra. Um dos pedidos insistentes de Nossa Senhora foi o pedido de oração pela paz, concretamente, no mundo, que ainda hoje é muito atual. Num mundo tão fragmentado como é o mundo atual, que importância tem a oração pessoal e a oração comunitária? A oração... vamos pensar, assim, refletir um bocadinho a partir
A oração tem muitas formas e muitas expressões, não? E muitas fórmulas. E tem também a espontaneidade. Santa Teresa d'Ávila diz que a oração é uma relação de amizade, num colóquio, num encontro tu a tu com alguém que sabemos que nos ama. Portanto, eu acho que esta é uma definição muito bonita da oração. Faz-nos compreender, de facto, que se trata de uma relação pessoal, íntima, privilegiada, de um tu a tu, com quem conversamos e que sabemos que nos ama e que ama o mundo e que nos quer introduzir no seu amor por nós e por toda a humanidade. Não é uma coisa egoísta e intimista, só que nos fecha em nós mesmos. Portanto, partindo daqui, a gente compreende, então, pois que existe a oração, portanto, como existe a oração de súplica, por exemplo, existe a oração de louvor, existe a oração da ação de graças, existe uma oração de adoração, e, portanto, a oração, portanto, também é uma súplica da nossa parte ao Senhor para nos abrir a nós e dar espaço a Deus em nós, na nossa vida, e dar espaço a Deus, dar espaço a nós no coração de Deus, dar espaço a Deus no nosso coração e na nossa vida, e dar espaço também para nós entrarmos no coração de Deus, no mistério do seu amor. E aqui existe então aquilo que chamamos a comunhão dos santos, que é a solidariedade salvífica. Ninguém se salva sozinho. Salvamos-nos uns com os outros e uns pelos outros. E, portanto, através da oração, para que o Espírito Santo ilumine a todos e dê fortaleza também a todos, em ordem a construir a paz no mundo e a alcançar a paz no mundo, mas também com o nosso contributo, não é? Como eu disse, Deus faz a sua parte, mas nós também temos de fazer a nossa parte. E por isso, então, a oração é um ativo, chamemos-lhe assim, para a paz no mundo, mas a começar por nós próprios. A oração introduz-nos na paz de Deus e introduz a paz de Deus em nós, pacifica-nos. Eu digo isso por mim, não é? Que passei sempre também momentos de sofrimento, não só físico, mas até no ministério pastoral. E eu rezava o terço, às vezes rezava 2, 3 terços por dia, e sentia que no fim de rezar eu sentia pacificado, uma paz interior. Portanto, a oração pacifica-nos também, introduz-nos a paz de Deus em nós, e para a levarmos aos outros também. E depois une-nos a todos, quer dizer, estamos todos unidos nesta mesma oração, portanto é uma força de coesão. O facto de Nossa Senhora ter pedido, de facto, rezai todos os dias, e nos pede hoje, todos os dias, é para nos fazer sentir todos solidários. Não é só na dimensão vertical de pedir a Deus, mas também na dimensão horizontal de nos sentir todos solidários na mesma causa e todos empenhados na mesma causa da paz. Por isso, creio que está aqui o sentido, então, de facto, da preocupação de Deus através de Nossa Senhora e de Nossa Senhora como Mãe da humanidade também, que se empenha nesta causa da paz dos homens para nos empenhar a todos também nesta causa da paz. E, sobretudo, também neste mundo dividido, porque é um mundo, de facto, dividido. Eu não imaginei que chegaríamos tão rápido a este momento que estamos a viver, de divisão entre as pessoas e entre os povos, fruto de uma polarização extremada de atitudes e de posições e de ideologias também, não é? E depois daí resulta também um mundo ferido, muito ferido, um mundo cheio de feridas não só do sofrimento físico, mas feridas de ordem espiritual, de ordem moral,
feridos de um vazio espiritual, de um vazio de sentido da vida, de verdadeiro sentido da vida, cheio de feridos e com muitas feridas. E por isso, muitas feridas. E a oração pode, através dessa pacificação, pode sarar o mundo? Pode sarar, ajuda a curar estas feridas. Através da misericórdia, a fazer-nos misericordiosos também, através da mansidão, isto é, da não violência. Hoje a violência está a espalhar-se com a mancha de óleo, quer dizer, nas famílias, dentro das famílias, nas ruas, é uma coisa espantosa, quer dizer, porque as pessoas não andam pacificadas consigo mesmas. E depois, por tudo e por nada, explodem na violência, não é? Portanto, isto era para dizer que ajuda então a curar, a sanar estas feridas que têm uma repercussão familiar e social e interpessoal, não é? Nas relações entre as pessoas. Ou seja, ao fim de contas, o que nos disse foi que a oração, porque nos muda a pessoa que reza, faz mudar o mundo. Sim, pá, isso quer dizer, a oração tem um poder transformador, mas tem de ser feita, não é, como eu disse, tem de ser feita com o coração de quem se coloca na presença de Deus, lhe abre o coração e lhe dá espaço também para ele trabalhar interiormente e nós sermos colaboradores, porque aquele pedido da Nossa Senhora aos pastorinhos e que o faz hoje também, quereis oferecer-vos a Deus e oferecer os vossos sofrimentos para a reparação dos pecados do mundo. Nossa Senhora vem pedir a colaboração, colaboradores de Deus, para a reparação. E a reparação é interessante, é reparar aquilo que o pecado dos homens estraga, ou corrompe, ou destrói. Quer em nós, pessoalmente, em cada pessoa, quer na família, quer na sociedade também. Porque às vezes temos um sentido de reparação muito individualista, só reparar dos meus pecados, ou isso não, é a reparação de tudo o que o pecado dos homens, do mundo, corrompe, ou destrói, ou o que é que eu disse já? Destrói. Aquilo que o pecado do mundo corrompe, estraga ou destrói, não é? Passando de um âmbito mais global para um âmbito pessoal, regressando ao âmbito pessoal, o Dom António, nos momentos que falou aqui, nesses momentos de maior dificuldade, maiores de dúvidas, através da oração, conseguiu uma paz interior e uma clarividência que o ajudou a ultrapassar esses momentos? Consegui. E, enfim, vou dizer com a confidência, mas com os limites que ela tem. Porque eu, de facto, pedi a intercessão de Nossa Senhora. E por 2 vezes, nesses momentos, senti, não quer dizer que eu ouvi, não ouvi nem vi, agora senti interiormente uma mensagem, isso sim, e que me deu paz e certeza para o que eu estava a viver. Para tomar uma decisão. Para tomar uma decisão e para viver isso. E senti que me trouxe alegria e paz. E Dom António, esse momento de oração foi um momento que se estendeu ao longo do tempo? Foi um momento único? Estendeu-se ao longo do tempo, mas quer dizer, houve um momento único em que senti. Em que sentiu efetivamente. Senti efetivamente. Mas dizer assim, como é que sentiste? Foi um sentir interior, não sei explicar. Não foi por palavras, nem foi por visões. Foi algo interior que senti. O Dom António é membro do Dicastério para a Causa dos Santos. Para os processos de beatificação e canonização, a Igreja pede insistentemente a oração. Em certa medida, na resposta que me deu anteriormente, já respondeu, mas
também é naturalmente importante a oração da Igreja para estes processos. Sim, portanto, faço parte do Dicastério para as Causas dos Santos, compete-me estudar os dossiês, pertence a uma comissão de cardeais que depois dão o seu parecer último para o Papa reconhecer a santidade e declarar ou beatos ou santos aqueles que são propostos. Isso passa por várias comissões, a comissão histórica, que reúne tudo o que há sobre a pessoa e a sua vida, os seus escritos, os seus testemunhos, as testemunhas que o conheceram, etc. Tudo isso, a fama de santidade. Depois a comissão dos teólogos, que a partir daí apresentam, vão descobrir as virtudes da pessoa, as virtudes teologais, as virtudes cardeais, os conselhos evangélicos, no caso de pessoas consagradas, e a fama de santidade, e depois então passa para a comissão dos cardeais, que vão ratificar ou não aquilo que já foi coisa. Portanto, é essa parte que me compete, e todos os meses há duas comissões, duas de cardeais, todos os meses cada comissão tem 3 dossiês para estudar. É para depois exprimir o parecer, e por conseguinte tenho de ir a Roma também a uma reunião dessas, em que se exprime o parecer. Porventura, às vezes, antigamente chamava-se o cardeal diabo, que punha as objeções à santidade. Agora já não existe essa figura, mas às vezes há dúvidas, pode haver dúvidas, enfim, discute-se entre nós. Ora bem, um dos aspectos é as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. E por conseguinte, não há fé, esperança e caridade cristãs sem a oração. Um dos critérios também para avaliar a santidade de uma pessoa é a sua oração e a intensidade da oração e isso tudo. Isso figura também. Depois há a oração, por exemplo, na fama da santidade dos sinais, às vezes é apresentado também o testemunho das orações das pessoas que recorreram a essa pessoa, não é? Que rezam a essa pessoa também, ou que fazem intercessão, e isso também é um dos critérios para testemunhar a fama de santidade das pessoas, porque o povo de Deus também entra aqui para reconhecer, e um dos aspectos é esse aspecto da oração de intercessão, é essas figuras, umas vezes em vida, outras vezes já na morte, ou depois da morte. E, portanto, é uma oração de intercessão que tem este valor, portanto, dentro da comunhão dos santos. Existe esta comunhão espiritual entre os vivos e os defuntos, entre os fiéis que peregrinam aqui e aqueles que já estão na eternidade também. Quer dizer, a morte não quebra a relação, exprime-se de outro modo, e o nosso modo de exprimir é a oração também. Portanto, é isso. Muito bem. Queria deixar também há uma coisa que pesa muito na minha vida, e fui professor disso, e portanto aprofundei isso, é a celebração da Eucaristia. Para mim é uma maravilha, é um mistério dos mistérios. Intelectualmente é difícil de compreender que Deus, Jesus Cristo ressuscitado, esteja presente ali nos sinais do pão e do vinho. Não está presente à maneira de uma pessoa ressuscitada, que não se vê com os nossos olhos físicos, e que os pastorinhos chamavam Jesus escondido, não é? Mas é de uma presença pessoal, não como uma coisa dentro de outra, porque às vezes coisificamos isso. E então eu costumo dizer
a inteligência tem dificuldade em compreender, mas o coração não tem. O coração tem razões que a razão não conhece. E se a gente pensar no que significa o amor não se contenta com palavras. Nem se satisfaz com palavras. O amor verdadeiro requer presença e comunhão. Eu então compreendo que o Senhor suscitado no seu amor quer estar presente connosco e fazer a comunhão connosco, para fazer a comunhão entre nós e fazer de nós um povo de comunhão. Isto é um mistério maravilhoso, quer dizer, de maneira que para mim é aquilo que nós dizemos, como é que se diz? Mistério admirável da nossa fé. É admirável. É como quem o Senhor faz a nós pedimos uma confissão de fé quando dizemos o amém. Mas quando o recebemos é como quem diz: eu estou aqui por ti, por teu amor, por o amor que tenho para contigo. Eu estou aqui para ti, para te acompanhar, para ser teu companheiro no caminho da vida, te iluminar, te dar fortaleza, etc. E como se celebra em povo, é o mesmo que diz também: eu estou aqui para vós, por vosso amor, porque sois o meu povo. O tal Pai Nosso. Sim, estou aqui para fazer de vós um povo de comunhão também. Muito bem. É inevitável estar na presença do António Marte e não falar do conclave que elegeu o último Papa. O Dom António esteve presente no conclave e a pergunta que lhe faço é muito simples: como é que foi vivida a oração pelos cardeais naquele espaço, naquele momento em que se privaram do mundo para escolher o sucessor de Pedro? Não podemos ver esse momento desligado do povo de Deus. A quem também é pedido a oração. Pois, a quem é pedido a oração. E, sobretudo, isso significa que a eleição de um Papa não é uma coisa, não é a democracia parlamentar. É também obra de Deus. Naturalmente que é obra de Deus através de nós humanos. Não é? E, por conseguinte, tinha de estar necessariamente presente a oração. E também não pode ser desligada das reuniões prévias que houve entre os cardeais, as reuniões preparatórias para a eleição, onde os cardeais são chamados a refletir e a exprimir-se sobre a situação do mundo de hoje e os seus problemas, a situação da Igreja no mundo de hoje e os desafios à sua missão e o perfil do novo Papa. Isso foram nas reuniões preparatórias. Depois disso, as reuniões preparatórias demoraram 9 ou 10 dias, mais ou menos, porque eram muitos para falar, embora só dissesse 10 minutos a cada um. E depois, então, entramos na Casa Santa Marta, num retiro absoluto, em que ficamos isolados do mundo. Não há comunicação nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. Nem há telemóveis, nem há computadores, nem há telefones, nem há televisão. Portanto, esses aparelhos são todos deixados de lado. É tudo deixado de lado, e mesmo que algum levasse, corta-se o sinal, nem que queira, não há. E então, pois, eu quando fui para lá, fui com a convicção que no segundo dia teríamos a eleição, e assim foi. Portanto, nas reuniões preparatórias também a gente já reza. São intercaladas com a oração. Sempre com a oração. E, portanto, já entra aí a oração, o dinamismo da oração, mesmo para a gente fazer a análise, a leitura do mundo de hoje e da Igreja no mundo de hoje, e o perfil do novo Papa. Quer dizer, ali não se discute como num parlamento. Cada um faz a sua reflexão, cada um expõe-na e cada um faz o seu juízo. Expõe-se com todo o respeito.
tudo, e depois cada um faz o seu juízo. Consegue contar-nos como é que é o momento prévio a escreverem no tal papelinho o nome? Espera, isto é antes antes estou a falar do conclave. De entrar sim, lá. Na Depois preparação. entramos para lá, então começa de manhã com a missa, a celebração da Eucaristia para a eleição do Sumo Pontífice, é a intenção principal. De tarde, depois, então, entra-se muito solenemente, é uma solenidade que eu nunca tinha visto, mas de facto é solene, ao som do cântico da ladainha de Todos os Santos, na Capela Sistina. Segue-se depois um juramento solene sobre o que lá se passa. O que se passa, não quer dizer um método toda a gente sabe, sim, mais ou menos pode-se falar dele, mas das particularidades, não é? De votações e isso também. E depois, então, estava prevista uma meditação feita por um cardeal não eleitor, que depois se ia. Era previsto que fosse 10, 15 minutos, demorou 1 hora, cansou a gente. E ainda se puseram a hipótese de adiar a eleição, mas ninguém aceitou adiar a eleição, mesmo que o fumo depois saísse já muito mais tarde do que era costume, e pronto. Então, a eleição, pois... Sentou-se cada um no seu lugar. Cada um, temos os lugares já marcados, cada um com o seu nome, isso. Não há intervenções ali, é só para isso. Pode-se conversar com quem temos ao lado, naturalmente, e depois, antes da eleição, já faz parte, mas quer dizer, o primeiro momento é o sorteio dos escrutinadores, 3 escrutinadores, por sorteio, dentro de um saco, não é? E de 3 revisores, e depois de um outro que reúne os votos todos ali, para ficarem ali contados. Bom, então, mas é isso. Depois, então, segue-se a votação, cada um sai, levam... Estamos a falar de um período de silêncio, é um momento de silêncio, ou estão a conversar com o... Podemos conversar, sim. Cada um recebe um boletim dobrado, onde depois põe o nome daquele que é votado, e por filas, levantamos-nos e cada um leva então o seu voto dobrado, mas mostrado a toda a gente vê que leva o voto, porque não há abstenções. Então, chega-se à mesa da votação, faz-se um pequeno juramento, também, em consciência, a dizer que vota em consciência por aquele que acha mais apto, diante de Deus, e põe-se o voto na urna. No final de todos, primeira coisa, contam-se o número de votos, para ver se coincide com o número de votantes. Depois segue-se então a leitura dos votos, um dos escrutinadores lê, e passa aos outros, e aos revisores, e depois o outro, que tem lá uma maquinazinha, onde o voto é fura-se e fica ali num fio, não é? Se às vezes for preciso recontar novamente, está ali tudo. Já se contabilizou, mas está ali para... Isso, está bom. E no final, dos escrutinadores, lá leem-se os votos. Começa por aqueles que tiveram mais votos, até aqueles que tiveram menos. Os votos, à medida que vão sendo recebidos, não são anunciados? Pois é isso que eu digo. É isso, ok. Portanto, depois de ter contado o número de votos, não é? Depois de ter contado o número de votos, então é anunciado, anuncia-se publicamente, a gente ouve, e depois eles contam. A primeira votação é sempre muito dispersa, mas depois aquilo vai convergindo, que eu não sei explicar racionalmente como é que se converge, porque não há autocandidaturas, não há grupos que proponham candidatos. Não há promoção, não... Sim, não há conversa-se uns com os outros, sim, naturalmente, isso é o mais natural, não se pode. Mas converge-se, e a quarta votação estava eleito um novo Papa. Para ser eleito era preciso 2/3, os votantes eram 133, 2/3 eram 89,
quando chegou aos 89, toda a gente mais ou menos estava a contar, não é? Sim. Aos 89, espontaneamente toda a gente se levantou com um longo aplauso, não é? E o votado sentado na sua cadeira, e depois... Recorda-se da expressão do cardeal na altura? Sim. Havia-se que... Bom, ele já, pelas votações anteriores já devia contar, não era? Mas pronto, sim, ficou sentado sereno. Sim. Depois, então... Rezou-se depois? Rezou-se depois? Depois, então, quem preside vai junto dele e publicamente pergunta-lhe se aceita a votação. Porque podia ter motivos de saúde, porventura. Aceito? Que nome escolhes? Disse, Leão, Léo, em latim, era tudo em latim. E depois sai, então, vai para a chamada Sala das Lágrimas, certamente onde choravam alguns, não é, da emoção, imagino, e foi vestir-se com as vestes papais, não é, a batina branca e isso. Havia 3 tamanhos, porque o alfaiate não sabia qual seria o tamanho, claro. Pequeno, médio e grande. E depois regressa novamente à sala Sistina, à Capela Sistina, e recebe os cumprimentos pessoais de cada um, vai lá cumprimentar, fazer os votos, tudo isso, e então termina então com o Te-Deum. O cântico do Te-Deum, e pronto, e assim termina. Depois os cardeais vêm lá para os corredores, para o corredor onde ele depois vai aparecer, e isso está bem. Cada votação mais ou menos demorava 1h30. Cada processo de votação demorava hora e meia. E perguntava eu há pouco, tudo intercalado com oração também, oração pessoal? Não, faz a oração, onde todos os dias de manhã se fazia, a oração, como é que se chama? Laudes e missa. As laudes integradas na missa, não é? Todos os dias lá. Sim. Todos os dias, foram 2 dias, não é? Não, foi um dia, foi metade um dia, outro dia. Isso sim, era. E pessoalmente o Dom António também, durante esse processo, também rezava para si, pessoalmente? Sim, a gente, pronto, quer dizer, quando se está na votação, quando se vai para votar, aquilo a gente já sente o peso da responsabilidade. Quando fez o grande juramento, sentiu, primeiro entra-se com curiosidade, mas a segunda sensação é o peso da responsabilidade, hein? Isto não é para despachar, isto é para o bem da Igreja, para o bem da humanidade, é preciso muita consciência. Então, quando a gente vai assim em direção à urna, sim, a gente vai concentrado, isso, cada um pode rezar interiormente também, isso, mas depois quando é na leitura dos votos, isso aí já não, estamos todos com curiosidade. Já é um processo mais mundano, não é? Sim. Não, mas eu devo dizer... Não tenho fé, naturalmente, e por consciente, que se vê o dedo do Espírito Santo. Eu vi o dedo do Espírito Santo. Para ser tão rápido como foi, não é? E acertou, efetivamente, o segundo dia, acertou o Dom António. Acertei, porque eu depois, cá fora, depois a gente lá dentro não sabe nada, mas cá fora depois contavam-nos, um comentador, até um português, que disse, isto vai demorar muito, porque eles não se conhecem e tal, vai demorar 5 ou 6 dias. Disseram-me isso lá no colégio português, mas não sei. Mas, enfim, depois há sempre as surpresas, não é? Porque havia as listas que a comunicação social cria, mas depois é inevitável. Sai a surpresa, como já saiu com o Papa Francisco, foi a mesma coisa. Não é? Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, Dom António Marto. Falámos não só da oração, também do seu percurso, do seu ministério, das funções que exerce, mas sempre com a oração no centro. E terminamos também com a oração. Se tivesse que dizer a alguém que não reza, que não é católico, para começar a rezar, para se iniciar na oração, o que é que dizia ou que oração é que lhe ensinava? Quer dizer, eu achava que deveria ser espontâneo, que falasse com o seu coração, com o que lhe vai na alma, no coração, as suas interrogações, as suas dúvidas,
as suas dores, as suas alegrias, as suas esperanças. Eu li há dias já não sei o que foi, mas sei que era um não crente que dizia, sim, que tinha tido a fé católica, tinha sido educado na fé católica, que tinha abandonado, e agora dizia-se assim, deixou por escrito o testemunho, deixou por escrito no santuário de Loreto. Foi isso que eu li. Portanto, ó Deus, ó Nossa Senhora, ou quem for, ilumina-me para reencontrar a fé. Estou certo de que a reencontrarei de qualquer modo. Portanto, quem não tem, se tem o sentido da busca, porque hoje encontramos vários, uns os chamados que querem recomeçar ou reencontrar de novo a fé, outros que andam à busca, chamamos-lhe os buscadores espirituais, à busca do sentido da vida, e que esbarra naturalmente, penso eu, quem a procura esbarra com sentido mistério. E então, que se dirija a esse mistério que nós, os crentes, chamamos Deus, Deus amor, Deus misericórdia, que se dirija a Ele de alma e coração e lhe peça a sua luz. A oração é vida, é mais vida, ou a vida é mais oração? Misturam-se as duas coisas. A gente, eu por exemplo, quando estava no ativo, na bispo da diocese, quantas vezes na oração levava as coisas da diocese. Ainda hoje, aqueles que me encontram e se confiam à minha oração, às vezes contam a sua história, eu ponho isso na oração. Outras vezes é da oração para a vida também, para que Nosso Senhor nos ilumine, para que Nosso Senhor nos dê a força, para que sinta o afeto da mãe. Eu gosto muito daquela oração de consagração a Nossa Senhora, que aprendi de miúdo, não é? De criança, isso que depois abandonei, que depois retomei. Ó Senhora minha mãe, não é? E depois, ó incomparável mãe, eterna mãe, Senhora Nossa. Quer dizer, depois a gente retoma e dá-lhe um conteúdo mais profundo. É nos dois sentidos, não é? É verdade. Última pergunta do António. Se amanhã deixasse de rezar, o que é que mudaria na sua vida? Nem ponho essa hipótese. Nem ponho essa hipótese. Já não dá. Não. Pois há várias formas e várias expressões, quer dizer, eu já disse, há fórmulas, mas depois há também uma outra forma de rezar. É, por exemplo, a chamada leitura orante da Bíblia, da Palavra de Deus, em que a gente lê a palavra não para receber uma informação, mas num diálogo, um colóquio. Santo Agostinho diz, se tu lês a Bíblia, é Deus que está a falar contigo. É Deus que te fala ao teu coração. Se és tu que rezas, és tu que falas a Deus, é o coração de Deus. Portanto, estabelece o colóquio. Outra oração bonita também é dos salmos. Pronto, alguns salmos dizem mais que outros, conforme a vivência ou a situação que por qual estamos a passar. E nos salmos a gente espelha-se. Como que se vê no espelho com os seus medos, com as suas dores, com as suas alegrias, com as suas dúvidas e até com os seus gritos. É preciso ver que também se reza gritando a Deus, gritando a nossa dor, gritando as dores do mundo. Porque Cristo também rezou na cruz. Quando gritou, meu Deus, porque me abandonaste, aquilo não é um grito de desespero sem mais, não. É um grito de quem sentiu a ausência de Deus, mas confiando nele, na mesma. Portanto, as pessoas que sentirem que devem gritar, ou dizer a Deus o seu grito, que gritem, que Deus escuta sempre. Muito obrigado, António.